Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Depois de mais de 10 dias de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, países e empresas ao redor do mundo têm se juntado para impor sanções ao governo de Vladimir Putin. Nesse meio tempo, enquanto a guerra continua causando destruição, a população da Ucrânia tenta ir embora do país para se refugiar nas nações vizinhas. Para aqueles que ainda não foram embora do território ucraniano, algumas histórias servem de inspiração e os ajudam a ter forças em meio ao conflito. Uma delas fala sobre um piloto de caça da Força Aérea da Ucrânia que teria conseguido abater sozinho várias aeronaves russas. Enquanto algumas fontes dizem que foram 6, outras chegam à contagem de 30. Trata-se, meu caro, do Fantasma de Kiev. Nas redes sociais, você consegue encontrar alguns vídeos do piloto em seu caça, MiG-29, sobrevoando o espaço aéreo ucraniano em busca dos inimigos russos. Até mesmo o ex-presidente do país, Petro Poroshenko, e o próprio Ministério da Defesa compartilharam fotos e vídeos que mostravam o suposto Fantasma de Kiev. Algumas pessoas na internet disseram que já até encontraram o nome dele: Vladimir Abdonov. Só que, mesmo com muitas informações, vídeos e imagens, não há nenhuma confirmação oficial sobre a existência desse piloto, e muito menos da quantidade de caças russos que ele conseguiu destruir. Mas então, o Fantasma de Kiev realmente existe? Ou seria ele uma lenda para encorajar o povo ucraniano nesse momento tão difícil, hein? Caso seja real e tenha de fato derrubado jatos russos, então esse piloto pode muito bem receber o título de As da Aviação, um reconhecimento que surgiu na Primeira Guerra Mundial e que continuou sendo usado ao longo da história. Para quem não sabe, um piloto considerado As é o militar que conseguiu abater várias naves inimigas em um conflito aéreo. O comum é que o piloto receba o título depois de derrubar 5 ou mais aeronaves, o que é justamente o caso do Fantasma de Kiev. Embora não seja possível comprovar se estamos falando de uma lenda ou de alguém verídico, podemos afirmar que alguns dos vídeos que circulam pela internet não condizem com a realidade. Por exemplo, um dos materiais mais famosos mostra o piloto perseguindo outra aeronave e então a derrubando em pleno ar. Definitivamente, não é um feito que se vê todo dia. E nesse caso, a ação que aparece no vídeo também não foi real. Acontece que as imagens de determinados vídeos foram retiradas de um jogo chamado Digital Combat Simulator World, que basicamente é um simulador para campos de batalha. O programa possui vários cenários realistas, desde cidades até campos abertos, onde o jogador pode participar de um combate naval, terrestre ou aéreo. No caso desse vídeo do Fantasma de Kiev, a publicação foi feita por um canal do YouTube voltado diretamente para conteúdos de combate militar. De acordo com a descrição do vídeo, a ideia teria sido homenagear a lenda do piloto ucraniano e fazer um apelo para um cenário atual. Se o Fantasma de Kiev é real, que Deus esteja com ele. Se for falso, rezo por mais pessoas como ele. Além do vídeo, outra publicação associada ao Fantasma de Kiev foi feita pelo ex-presidente Petro Poroshenko em sua conta oficial do Twitter, acompanhada de uma foto com um piloto acenando para a câmera. A postagem falava explicitamente que o oficial da imagem era o mesmo que derrubou os caças russos com seu MiG-29. Embora a publicação tenha ajudado a inspirar o povo ucraniano no início do conflito, logo veio à tona que a imagem não era recente, mas sim de 3 anos antes e relacionada com outra situação. A foto foi compartilhada pela primeira vez em 2019 pelo Ministério da Defesa para promover um voo de teste em que o piloto em questão usou um novo capacete.
Se é real ou lenda, o fato é que desvendar o mistério por trás do fantasma de Kiev não é algo tão relevante para o povo ucraniano neste momento. A população que ainda está no país tem se preocupado com circunstâncias mais emergenciais, entre elas a própria sobrevivência em meio à ofensiva russa. Em entrevista ao The New York Times, alguns especialistas no conflito disseram que as lendas e outras histórias que estão circulando pela Ucrânia fazem parte de uma espécie de estratégia do governo. O objetivo seria levantar a moral do povo ucraniano, principalmente dos que estão vivendo mais próximos da realidade da guerra, além de criar uma imagem que gere empatia por todo mundo, mesmo que no futuro nem todas as histórias se provem verdadeiras. Enquanto isso, ao mesmo tempo que parte do povo da Ucrânia sente que os céus estão seguros por causa do fantasma de Kiev, no solo é o chamado ceifador ucraniano, que ganhou destaque logo no início da guerra. O que a história conta é que um suposto franco-atirador estaria acabando com tropas russas e que, sozinho, em 2 dias de conflito, ele teria tirado a vida de 20 soldados russos. Da mesma forma que o piloto de caça, ninguém sabe ao certo a identidade do soldado, embora o nome Volodymyr Vist esteja circulando nas redes sociais. Apenas uma foto do suposto ceifador surgiu online, com o soldado aparecendo de máscara e com os olhos cobertos para proteger sua identidade. Entre essas e outras informações que surgem diariamente sobre a guerra, algumas notícias passam a impressão de que, mesmo em um momento tão conturbado, os ucranianos não perderam suas forças para seguir em frente. Um casal de militares da Ucrânia é um ótimo exemplo disso, pois no dia 6 de março, durante o conflito, eles se casaram nos arredores de Kiev, com uniformes militares e ao lado de oficiais das Forças Armadas ucranianas. O casal celebrou a união em um posto de controle, com uma simples cerimônia, em que até mesmo o prefeito de Kiev compareceu. Infelizmente, por mais que seja um momento de fôlego em meio ao terror, nem todo mundo teve oportunidades como essa. Desde o dia 24 de fevereiro, quando a guerra teve início, mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia e um número maior está se movimentando pelo país para fugir dos ataques russos. No dia 7 de março, os representantes da Rússia e da Ucrânia se reuniram em Belarus para a 3ª rodada de negociações, que acabou terminando sem muitos avanços nos acordos. Do lado ucraniano, o assessor presidencial declarou que a logística de corredores humanitários para que civis possam sair do país teve um pequeno progresso positivo. O problema é que o governo de Vladimir Putin propôs abrir corredores que conectam as cidades ucranianas à Rússia ou a Belarus, que é um país aliado de Putin. A Ucrânia, por sua vez, não gostou da ideia e considerou a proposta como completamente imoral. Como as expectativas de ambos os lados não foram atendidas completamente, é previsto que as negociações continuem nos próximos dias. Além das questões dos corredores humanitários, a Rússia ainda demanda que a Ucrânia cumpra certas exigências para que o conflito termine. Entre elas estão não fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, nem agora, nem em algum momento no futuro. Reconhecer a separação da Crimeia, que foi anexada à Rússia em 2014, e ainda aprovar a independência das repúblicas de Donbás. Enquanto as nações não chegam a um acordo definitivo ao redor do mundo, países e empresas têm se juntado para impor sanções à Rússia. Até a escrita desse roteiro, a marca mais recente a suspender seus serviços em território russo foi a Netflix. Com cerca de 1 milhão de assinantes por lá, o serviço de streaming não permite mais que os usuários acessem suas contas. Além disso, a empresa de séries e filmes paralisou a produção dos conteúdos originais no país. Inclusive, ao lado do Facebook e do YouTube, o TikTok também
aplicou algumas restrições de conteúdo à Rússia enquanto avalia as consequências de uma nova lei envolvendo as chamadas fake news. A nova diretriz do país indica que uma pessoa pode ser presa se as autoridades considerarem que ela divulgou mentiras a respeito das Forças Armadas. Por causa disso, os 70 milhões de usuários do TikTok na Rússia continuarão apenas com a função de mensagens, já que novos conteúdos e transmissões ao vivo, através do aplicativo, foram suspensos. Além dessas marcas, empresas como o PayPal, Visa e Mastercard suspenderam seus serviços por lá. E tanto estúdios quanto fabricantes de videogames não estão realizando mais vendas no país. O que mais acontecerá nessa guerra? Será que os dois lados do conflito chegarão a um acordo? E diga nos comentários a sua opinião. E não deixe de curtir o vídeo e assinar o canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!